Olá, pessoal. Hoje vou comentar com vocês nesse novo projeto de questões do nosso livro. Então, hoje eu vou comentar a questão 3 do nosso último simulado. Eu que sou um pouco avessa às ordens muito cronológicas, vamos começar do simulado último, que é para dar mais emoção. Assim sendo, na primeira questão, logo, nós temos o termo por uma lamentável falta de rigor que está contido na frase seguinte tem base adverbial, modifica o sentido do verbo e apresenta valor semântico de causa. Quando acontece isso, a gente tem três perguntas: se ele tem base ou não adverbial, se de fato ele está relacionado ao verbo, porque a gente sabe que os advérbios, né, podem modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, isso é uma segunda pergunta. E a terceira é, de fato, se tem valor semântico de causa. A gente tem de checar um por um. Esse aqui é. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, as questões do Campo de Braga às vezes são um pouco difíceis. E são para ser mesmo, né? Porque a gente aproveita um item para perguntar três coisas diferentes. Então, torna um pouco mais complexa mesmo a questão. Em compensação, a gente estuda um pouco mais. Vamos ao que interessa. A frase: os critérios pecam por uma lamentável falta de rigor nessa discussão. Então, por uma lamentável falta de rigor, de fato, não está relacionado a critérios, está relacionado ao verbo pecar. Uma vez relacionado ao verbo, sim, é uma expressão adverbial, é um adjunto adverbial que modifica o sentido do verbo pecar e tem realmente sentido de causa, porque pecam em razão disso, devido a isso, por causa disso. Pecam porque apresentam uma lamentável falta de rigor. Então, pecam em razão de terem uma lamentável falta de rigor. Nesse sentido, a gente consegue checar as três coisas. Sim, é uma expressão adverbial, justamente porque modifica o verbo pecar. Se a gente for ao dicionário, e aqui a gente está com um excerto do Antônio Ais eletrônico, a gente observa exatamente isso sobre o verbo. Pecar, transitivo e indireto, que sempre vai ter como preposição contra. Checamos então que aí ele não está usado como transitivo indireto, ele está usado de fato como intransitivo, que é a segunda possibilidade. Foram punidos porque pecaram. Se a gente der prosseguimento, pecaram contra as leis de Deus, a gente passa a ter um transitivo indireto. Se a gente termina em foram punidos porque pecaram, a gente então tem um verbo intransitivo. Ok? Item resolvido. Espero que tenham acertado. No item seguinte, nós temos, a gente vai fazer o comentário de todos os itens da semana. E nessa primeira semana, coube a esta que vos falo fazer o comentário. Depois, uma das tensões aí dos estudos de sintaxe, né? Complemento nominal, adjunto de nominal, sempre são tópicos de tensão. Vamos lá. Nesse trecho que eu já vou ler, a expressão de nomes completa o sentido do substantivo abstrato contribuição, devendo por isso ser classificada, né, a expressão de nomes sintaticamente como complemento nominal. Muito que bem. O que que a gente tem aí para checar? Primeira coisa, ele fala que a palavra contribuição é um substantivo abstrato. Muita gente diferencia se temos complemento nominal ou se temos adjunta de nominal, significa que o substantivo que está sendo complementado pela expressão que se quer analisar tem de ser concreto quando eu tenho uma adjunta de nominal, ou tem de ser abstrato quando eu tenho um complemento nominal. Isso não funciona. Porque, por exemplo, eu posso ter o amor da mãe ao filho é incomensurável. E nesse caso, o amor da mãe é a mãe que tem o amor, é a mãe que ama. Da mãe é adjunta de nominal. Ao filho, o filho recebe o amor. A relação é de passividade. Consequentemente, ao filho é complemento nominal em relação ao mesmo substantivo amor, que óbvio.
é abstrato, mas ele pode estar associado a um adjunto e também a um complemento. Então, quem ensina com essa estratégia, verifica se é um substantivo abstrato ou não é. Isso não funciona em todas as vezes. Pode acontecer em uma ou outra funcionar, mas em todas as vezes não. O melhor dos mundos é a gente trabalhar com a relação de atividade e de passividade. Vamos checar. É preciso registrar a essencial contribuição. Diz lá o Celso Cunha na página 117 que, bom, aí da minha edição, que é de 2016, né? Tá bem ali o Celso Cunha. Deixa eu mostrar a minha edição. A minha edição é a mais que as pessoas têm normalmente agora, porque é a mais recorrente. Eis, eis o Celso Cunha, coloridinho, sexta edição, que é, como eu disse, é de 2016. Diz ele lá na página 117 que, para eu diferenciar o que é um substantivo abstrato porque veio do verbo ou um substantivo que deu origem ao verbo, basta eu verificar se ele guarda um sentido de ação. Como é isso? A palavra contribuição. A palavra contribuição, para que haja uma contribuição, alguém precisa contribuir com alguma coisa, não é verdade? Consequentemente, ele guarda o sentido de ação. Isso significa que ele é derivado do verbo. Não por regressão, porque a gente está vendo que tem contribuir é o verbo, contribuição, ele tem um sufixo. Então, ele é deverbal, ele é derivado do verbo, mas por sufixação, diferentemente de substantivos como combate, que vem de combater por derivação regressiva. Mas tudo isso para a gente checar exatamente o quê? Que sim, contribuição é um substantivo abstrato que veio do verbo. Para falar do caso contrário, né, outra possibilidade, ou seja, desse substantivo que a gente quer saber se veio do verbo ou se deu origem ao verbo, então, se ele guarda sentido de ação, ele veio do verbo. E se ele não guarda, então ele vai dar origem ao verbo. Por exemplo, azeite e azeitar. Para que esse conhecimento sobre complemento nominal e adjunto fique azeitado, ou seja, azeitado aí é organizado, maleável, né, mais palatável. Aí eu tenho uma derivação do verbo, uma derivação do substantivo azeite, e o verbo aqui é o derivado azeitar. Ok? Primeiro problema resolvemos, é um substantivo abstrato mesmo. Agora vamos lá. É preciso registrar a essencial contribuição de nomes, como Beatriz. Então, esses nomes vão contribuir. É a contribuição que os nomes, Beatriz, Rezende, né, nesse caso, a contribuição que esses nomes traz, né, a contribuição que traz para determinado debate. Os nomes trazem uma contribuição. Então, há uma relação de atividade. Consequentemente, não posso afirmar que temos complemento nominal. O que nós temos é adjuntas de nominal por causa da relação de atividade. O adjuntas nominal, ele pode apresentar em relação ao substantivo a que ele se refere sentido de atividade, sempre. Muitas vezes ele estabelece um sentido de posse, a casa do meu irmão, então meu irmão é o dono da casa, do meu irmão aí é adjunta de nominal. Às vezes a gente tem um sentido de origem, sei lá, o queijo da Serra da Canastra é um dos melhores. Pronto, oriundo da Serra da Canastra. Da Serra da Canastra também é adjunta de nominal. E a ideia de especificação que é a mais comum, não é isso? A casa é, sei lá, amarela. Esse amarelo especifica que casa é, não é a vermelha, por exemplo. Bom, questão errada, e por essas razões, e com isso a gente faz uma revisão de algumas coisas. Assim é que a gente precisa estudar. Tem um item, a gente não vai só para o complemento e adjunto. Aí a gente revisita substantivo abstrato, a gente revisita derivação regressiva, e assim o estudo vai ficando cada vez mais completo. Item seguinte. O adjetivo boazinhas exerce função sintática de predicativo. Muito que bem. Qual é a diferença também nessas situações de predicativo e adjunto adnominal? Na verdade, muita gente diz assim, porque o adjunto adnominal não pode vir separado por vírgulas e o predicativo vem.
Na maioria das vezes, porque vem deslocado, inclusive. Também não funciona. Nessa frase, do contrário, seguiremos todas sendo Amélias boazinhas. Então, repara, as Amélias boazinhas continuarão a fazer determinada coisa. Isso significa que o substantivo boazinhas aí especifica esse nome próprio, Amélias, que está aí empregado com certo sentido. Mas, enfim, como é que a gente faz diferença em outros contextos para tornar isso um pouco mais palatável, mais fácil? O Manuel Bandeira tem um poema que chama O Menino Doente. É o título do poema. E lá ele vai descrever que é uma mãe que está ali acompanhando o filho, que está doente, está com febre, só que ela cansa e ela adormece. E aí, no poema, é lindo o poema, inclusive, o Bandeira nos diz que uma voz, no mesmo tom da dela, continua cantando para que o filho adormeça e também para que a mãe descanse. Faz uma referência à voz de Nossa Senhora e tudo mais. Quando a gente tem lá o menino doente, só com o título, a gente tem uma ambiguidade, porque a gente não sabe se o menino é doente, nasceu doente, e isso é uma condição a ele imanente, e por isso a gente poderia pensar em adjunta nominal, como o caso aí de as Amélias Boazinhas, sempre, ou uma condição transitória. O menino está doente e vai ficar bom, porque aquilo vai passar. Então, isso é uma outra estratégia para a gente diferenciar predicativo de adjunto adnominal. Se eu tenho uma condição que é transitória e vai passar, obviamente, eu tenho predicativo. Já se eu tenho uma condição que é imanente, isso pressupõe que aquele adjetivo especifique sempre aquele substantivo. E isso é adjunto nominal, que é o que acontece com o boazinhas aí, ok? Muito que bem, último item da semana, a gente tem aí, em razão de ser classificada como subordinada adverbial reduzida de gerúndio, a oração, escrevendo em diversos lugares do Brasil contemporâneo, presente nesse trechão aí, deveria ser antecedida por uma vírgula a fim de que estivesse isolada de sua principal. Algumas questões para a gente pensar. Primeira delas, não podemos escrever. Aí vem a professora de redação, né? Não podemos escrever com gerúndios na redação. Por quê? Porque na maioria das vezes eles geram ambiguidade. E se eles geram ambiguidade, a gente não vai deixar fácil assim para ser marcado. Outra questão. Se eu tiver, de fato, uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, tenha ela o valor que tiver, causa, consequência, proporção, tempo, não importa. Se ela é reduzida e é adverbial, a vírgula é obrigatória. Esteja na ordem em que estiver. Isso está escrito lá na página 664 do Celso Cunha. Você pode dar uma consultada e fazer uma anotação. Se vier, né, na ordem inversa, primeiro ela, depois a principal, vírgula, e aí a regra as pessoas conhecem mais, mas também deve ter a vírgula quando vem depois da principal, ou seja, na ordem certa. E essa regra as pessoas conhecem menos. Então, o que que a gente tem de checar aí? A gente precisa checar se a referida oração é mesmo adverbial, porque se for, a vírgula precisa ser colocada e a questão vai estar certa. Claro, vocês já viram o gabarito durante a semana, então vocês já sabem que ela está errada. Agora vamos ver por quê. Lendo o trecho, a gente tem: poucos foram os críticos que conseguiram, por exemplo, receber a antologia organizada de Luiz Bufatti, e aí vem o nome da antologia, 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, sem cair na tentação de buscar a tal voz feminina em meio às autoras, que apenas têm em comum o fato de serem mulheres escrevendo em diversos lugares do Brasil contemporâneo. Mulheres que escrevem ou que estão escrevendo em diversos lugares. Mulheres que escrevem em diversos lugares do Brasil contemporâneo. O que eu tenho aí é uma adjetiva restritiva. Repara,
E essa oração inteira, ela não pode ser considerada adverbial porque ela modifica o substantivo mulheres. E eu não tenho advérbios modificando substantivos. Os advérbios modificam sempre verbos, adjetivos ou outros advérbios. Essa daí, como traz uma informação para especificar melhor o substantivo mulheres, precisa ser classificada como uma oração adjetiva. Nesse caso aí, restritiva e sim, reduzida de gerúndio. Ok? Espero que tenha contribuído para a revisão aí das questões, para as explicações mais detalhadas. E semana que vem tem mais.